Olá, alunos e alunas do YouTube. Vamos começar a 23ª aula do curso de Farmacologia. Na aula passada, vimos os antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e trombolíticos. Enfatizamos os mecanismos de ação e o momento em que cada um é usado. Na aula de hoje, veremos os fármacos que interferem na secreção gástrica. Essa aula foi dividida em duas partes. Na primeira, veremos a fisiopatologia do estômago e os mecanismos para a produção do ácido clorídrico. Na segunda parte, veremos os fármacos usados para controlar a produção desse ácido clorídrico. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula. O assunto de hoje é farmacologia gástrica. Então, o que é que veremos nessa aula? Falaremos sobre as principais doenças que afetam o estômago, os locais de ação dos fármacos que interferem com a secreção gástrica, isso será visto basicamente nessa primeira parte. E na segunda parte veremos os antiácidos, os inibidores da bomba de próton, os inibidores dos receptores H2 da histamina, os gastroprotetores e os análogos das prostaglandinas. Então essa é a anatomia do estômago. O estômago é basicamente formado por três partes. O fundo, nós podemos visualizar nessa parte superior. O corpo, essa parte mediana, possui células que são secretoras de muco, de pepsinogênio e também de ácido clorídrico. E o antro, essa parte mais inferior do estômago, que possui células produtoras de muco, de pepsinogênio e também de um hormônio muito importante para a fisiologia gástrica, que é a gastrina. Então, três partes. O fundo ele não apresenta proteção nenhuma. Então, significa que se o ácido entrar em contato com a região superior do estômago, ele vai provocar necessariamente lesões. O corpo e o antro possui células produtoras de muco e, portanto, elas são mais protegidas. Entretanto, dificilmente o ácido clorídrico chega na região do fundo, por isso que ela dificilmente está exposta à acidez do ácido clorídrico. Então, ampliando essa região produtora do ácido clorídrico, nós podemos visualizar aqui que a mucosa gástrica é uma mucosa que apresenta reentrâncias. Nós podemos ver nessa imagem várias reentrâncias, e essas reentrâncias são compostas por diversos tipos diferentes de células, como, por exemplo, as células superficiais, essas em amarelo. As células parietais, vamos falar um pouco mais sobre elas, são as células produtoras do ácido clorídrico. Essas células marrons são as células mucosas, são as células produtoras de muco e de bicarbonato. E aqui embaixo nós temos as células principais, que são as células produtoras do pepsinogênio, uma enzima importante para a degradação, para a digestão de proteínas. Mas como a imagem está mostrando, nós ampliamos aí a célula parietal. A célula parietal possui uma proteína de membrana muito importante para a fisiologia gástrica, que é a bomba de prótons. Essa bomba de prótons é uma bomba produtora, é uma proteína que secreta ácido clorídrico para a mucosa gástrica, para o lúmen gástrico. E esse ácido clorídrico ele é de fundamental importância para a ativação do pepsinogênio. Mas essa célula parietal, para produzir, ou melhor, para secretar, a célula parietal ela produz normalmente o ácido clorídrico, mas a secreção dela depende dessa bomba de prótons. E essa secreção ela é feita mediante alguns estímulos, como, por exemplo, a gastrina, o hormônio que nós vimos, que algumas células da mucosa, principalmente as células do antro, são produtoras de gastrina. A gastrina é um dos estímulos da célula parietal para a secreção do ácido clorídrico. Outro estímulo é a histamina. E o terceiro estímulo é a acetilcolina. Então vamos ver em mais detalhes como esses estímulos conseguem induzir a secreção do ácido clorídrico pela célula parietal. Então nós temos aqui a célula parietal, produtora de ácido clorídrico, está representando apenas o H+, a gente vai ver como esse ácido clorídrico é de fato produzido. Aqui nós temos enfatizando apenas a produção do H+, a secreção do H+, e como nós vimos no slide anterior, essa célula parietal ela recebe estímulos da gastrina,
ela recebe estímulos da histamina e ela recebe estímulo da acetilcolina. Da onde vêm esses estímulos? Bem, a gastrina, como nós vimos, é produzida por um tipo especial de célula no antro. Essa célula é chamada de célula G, é uma célula produtora de gastrina. E essa célula G começa a produzir gastrina quando essa célula recebe estímulos de peptídeos ou de aminoácidos. Então, peptídeos e aminoácidos conseguem induzir na célula G da região do antro do estômago a produção de gastrina. Gastrina produzida é lançada na corrente sanguínea, chega nas regiões do corpo e também do próprio antro, onde possui células parentais, e a gastrina induz, portanto, a secreção do ácido clorídrico ao se ligar em receptores do tipo CCKB, ou seja, são receptores de colecistocinina. Então, a gastrina consegue induzir dessa forma a liberação, a secreção do ácido clorídrico. Segundo estímulo é a histamina. A histamina é produzida por um tipo especial de célula chamada de célula enterocromafim. E essa célula enterocromafim produz histamina também mediante o estímulo da gastrina. Ou seja, a gastrina consegue induzir diretamente a secreção do ácido clorídrico e indiretamente através da ativação, através da indução pela célula enterocromafim para produzir histamina. O receptor na qual a histamina se liga na célula parental é um receptor histaminérgico do tipo H2, diferente do receptor H1, que são receptores principalmente envolvidos com a vasodilatação, principalmente envolvido com o processo inflamatório. A gente já viu isso na aula sobre altacoides e antagonistas. Se você não viu essa aula, volte lá e assista, tem mais detalhes sobre esse receptor. Por hora, nós precisamos entender que o receptor H2 ele se liga à histamina e, ao se ligar, a histamina consegue induzir a secreção do ácido clorídrico. O terceiro estímulo é a acetilcolina. Da onde vem essa acetilcolina? A acetilcolina vem do nervo vago. Quando nós visualizamos um alimento, quando nós sentimos o cheiro de um alimento, quando nós colocamos o alimento na boca, que dá aquela sensação de apetite. Então, o nervo vago ele consegue liberar o neurotransmissor acetilcolina e esse neurotransmissor, ao ser liberado, se liga em receptores muscarínicos e promove ou induz a secreção também de ácido clorídrico. Então, quando nós vimos um alimento, quando nós sentimos o cheiro do alimento, as nossas células parentais começam a secretar o ácido clorídrico, preparando o nosso estômago para a digestão de algum alimento. Então, são três estímulos: gastrina produzida pela célula G, quando proteína chega no nosso estômago, a histamina produzida pela célula enterocromafim sob estímulo da gastrina e a acetilcolina produzida pelo nervo vago quando nós sentimos o cheiro de um alimento, quando nós visualizamos um alimento saboroso ou quando nós colocamos um alimento na boca. Esses três estímulos conseguem se ligar na célula parental e induzir a liberação do ácido clorídrico. Lembrando que a célula parental ela produz o ácido clorídrico, mas a liberação do ácido clorídrico é que é promovida por esses três estímulos. Mas de onde vem esse ácido clorídrico? O ácido clorídrico vem de uma reação do CO2 com água. Veja bem, a célula parental possui em abundância CO2 e água, são subprodutos do seu metabolismo. Sob a ação da anidrase carbônica, o CO2 e a água se juntam, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico se ioniza, liberando o H+, liberando o bicarbonato. H+ e bicarbonato possuem destinos diferentes. O H+, ele é secretado para a luz do estômago, através de um antiporte, na qual transporta o próton para o lúmen gástrico e promove a entrada do potássio para dentro da célula parental. Dessa forma que o H+ ele é secretado. E é dessa forma que aqueles estímulos promovem o aumento da liberação do H+. Essa bomba aqui é a bomba de prótons. A bomba de prótons é a bomba que vai liberar, é a proteína que vai secretar o H+. Okay? Então entrou o potássio, saiu aí o H+. E o bicarbonato vai para onde? Bem, o bicarbonato ele vai para o plasma sanguíneo. Ele é um tampão plasmático.
ele vai manter o pH fisiológico sem grandes variações. Afinal de contas, grandes variações promoveriam alterações do metabolismo celular. Então, o bicarbonato vai ser secretado em troca de um cloreto, ou seja, aqui é um antiporte também. Então, o bicarbonato é secretado para o plasma, em troca disso vem o cloreto. E aí o cloreto entra onde nessa história, nesse metabolismo aí do H+. O cloreto ele vai participar de um simporte através desse transportador aqui, que transporta cloreto e também transporta o potássio no mesmo sentido, ou seja, para a luz gástrica. Caros alunos, vamos lembrar, o potássio entrou na célula parental para que o H+ pudesse sair. Se o potássio entrou, o potássio vai ter que sair para que haja uma homeostase. E esse potássio vai sair mediante a atração do cloreto, que é negativo. Então, o cloreto vai sair e o potássio, por ser positivo, é atraído pela eletronegatividade do cloreto. E aí os dois são secretados para a luz do estômago. Mas vejam só aqui, foi secretado o H+, foi secretado o cloreto na luz do estômago. Cloreto e H+ se juntam para formar o ácido clorídrico. Por isso nós dizemos que a célula parental ela secreta ácido clorídrico e não apenas H+. H+ é apenas para simplificar esse metabolismo, mas ela secreta de fato ácido clorídrico. Então, relembrando aqui, nós temos a ação direta da gastrina sobre a célula parental, não está mostrando nessa imagem, está mostrando a gastrina agindo diretamente sobre a célula enterocromafim, que é um outro estímulo. A célula enterocromafim produz histamina, que age em receptores H2, estimulando a bomba de prótons a secretar H+, e a transportar para dentro do seu citoplasma o potássio. O terceiro estímulo, né, a primeira é a gastrina, o segundo é a histamina. O terceiro estímulo é a acetilcolina. A acetilcolina, produzido pelo nervo vago, se liga em receptores do tipo M3. Esses receptores muscarínicos também vão estimular a bomba de prótons a liberar, secretar o H+, também em troca de potássio. Mas nessa imagem eu quero enfatizar não apenas o estímulo à liberação do H+, como toda homeostase celular, tudo que existe estímulo, existe também um mecanismo de inibição. O mecanismo de estímulo é também um mecanismo de inibição. Isso faz com que haja um equilíbrio. E qual é o mecanismo de inibição da célula parental? O mecanismo de inibição é a prostaglandina PGE2. A prostaglandina PGE2 ela age na célula parental através do receptor EP3, inibindo a bomba de prótons. Então, quando prostaglandina PGE2 está alta, nós temos uma inibição da bomba de prótons. A prostaglandina também age na célula epitelial, estimulando essa célula epitelial, que é uma célula mucosa, a produzir muco rico em bicarbonato, para que esse muco rico em bicarbonato consiga neutralizar o H+ na superfície das células mucosas, já que o H+ precisa ativar a pepsina, precisa ativar o pepsinogênio, melhor dizendo. Mas se ele agir nas células da superfície, se ele agir nas células epiteliais, na célula da mucosa gástrica, ele provocará lesão. Então a prostaglandina produz, além da inibição da bomba de prótons, também estimula uma proteção superficial através de um muco rico em bicarbonato que vai neutralizar o H+. Por essa razão, quando nós fazemos uso de anti-inflamatórios não esteroidais que inibem a ciclooxigenase 1, que é produtora de prostaglandina PGE2, nós inibimos, portanto, a proteção da mucosa gástrica. Já havíamos falado sobre esse efeito dos anti-inflamatórios não esteroidais lá na aula de anti-inflamatórios. Se você não viu, também volte e veja essa aula para que você possa entender os detalhes. E aí nós temos exatamente o que eu falei. Aqui nós temos as células superficiais, as células da mucosa gástrica, células produtoras de ácido clorídrico, né? São células parentais produtoras do ácido clorídrico.
Só que essas células produzem um ácido clorídrico para que a pepsina funcione, para que o pepsinogênio seja ativado em pepsina, mas esse ácido clorídrico não pode agir sobre as próprias células. Ele provocaria assim, uma lesão gástrica. Por isso, as células da mucosa produzem o muco, essa barreira aqui, e esse muco é rico em bicarbonato, ou seja, nessa região aqui nós temos uma neutralização desse H+. Só para que vocês tenham uma ideia, caros alunos, na superfície do muco, o pH é em torno de 2. Esse é o pH ótimo para a pepsina funcionar. Mas na superfície da célula, nós temos aqui um pH em torno de 7, ou seja, totalmente protegido. Se o anti-inflamatório não esteroidal ele inibe a produção de prostaglandina PGE2, esse muco não vai ser formado, o bicarbonato também não vai ser secretado. Consequência disso é que o ácido clorídrico vai agir diretamente sobre a mucosa gástrica, provocando assim lesões. Então, na verdade, a homeostasia, o equilíbrio ou a saúde da mucosa gástrica vai depender de dois grupos de fatores. Os fatores protetores, como por exemplo o muco, o bicarbonato, o fluxo sanguíneo, prostaglandinas, e os fatores agressores, a bactéria Helicobacter pylori, os anti-inflamatórios não esteroidais, substâncias ácidas ou cítricas, pepsina, o fumo, tudo isso vai agredir a mucosa gástrica. Então, a saúde dessa mucosa vai depender do equilíbrio entre esses dois fatores. Se houver redução dos fatores protetores, nós teremos maior ação dos fatores agressores. Se houver um aumento dos fatores agressores, nós temos também uma maior agressão. Se houver um aumento dos fatores protetores, e aí nós temos uma proteção e uma saúde da mucosa gástrica. Então, uma das principais doenças que afetam a mucosa gástrica é a úlcera péptica. As principais úlceras pépticas são de 3 tipos. Nós temos a úlcera esofágica, essa daqui, que é encontrada na região final do esôfago, quase chegando no estômago, e ela ocorre principalmente por abertura do esfíncter cárdia, esse esfíncter aqui que liga o esôfago até o estômago. Ocorre principalmente na esofagite de refluxo. Afinal de contas, o esôfago, ao contrário do estômago, não tem proteção nenhuma. Então, se esse conteúdo gástrico refluir, se ele subir pelo esôfago, ele poderá provocar alguma lesão, e essa lesão é chamada de úlcera esofágica. É um tipo de úlcera péptica. Mas nós temos também outros tipos de úlceras pépticas, como a úlcera gástrica. Nós podemos visualizar aqui. É um ferimento, é uma lesão causada na mucosa do estômago, que apesar de estar protegida, quando os fatores protetores diminuem ou quando os fatores agressores aumentam, nós podemos ter uma agressão da mucosa gástrica. E nós temos aqui a úlcera duodenal também. A úlcera duodenal ocorre principalmente na parte inicial do duodeno. Assim como aconteceu com o esôfago, o duodeno não tem proteção na sua mucosa. A única proteção é a secreção de bicarbonato pelo pâncreas. Só que essa secreção ocorre muito mais no terço médio para o terço final do duodeno. Então, o terço inicial ele está relativamente desprotegido pela não liberação do bicarbonato, assim como o alimento que chega ao duodeno vindo do estômago se encontra ainda com pH muito ácido e, portanto, mais agressor. Então, nós podemos visualizar nessa imagem aqui, cerca de 64% das úlceras gástricas são encontradas nessa região mediana do estômago. Apesar de ser uma região protegida, é uma região na qual se encontra mais exposta ao ácido clorídrico. Então, é a parte do estômago mais propensa a uma úlcera péptica. Já no duodeno, a parte inicial, como eu já havia falado, é a região mais exposta ao ácido clorídrico, portanto, a mais frequentemente associada à úlcera péptica do tipo duodenal. Então, quais são as causas de úlcera péptica? Helicobacter pylori, ou seja, a bactéria que promove uma diminuição da proteção, né? O Helicobacter pylori tem como principal função reduzir a produção de muco e de bicarbonato, e dessa forma
o estômago vai ficar desprotegido da ação do ácido clorídrico. Também os anti-inflamatórios não esteroidais, especialmente a aspirina. Os anti-inflamatórios não esteroidais diminuem a produção da prostaglandina, e a prostaglandina, como nós vimos, é um fator protetor da mucosa gástrica. O estresse severo. O estresse severo está associado à produção exagerada de acetilcolina. Durante o estresse é produzida uma grande quantidade de acetilcolina. A acetilcolina, como nós vimos, estimula a célula parietal a produzir H+. H+ em excesso reduz ainda mais o pH, e aí isso poderá causar lesões da mucosa, mesmo que ela esteja protegida. Também bebida alcoólica em excesso. A bebida alcoólica ela é um fator agressor direto, assim como o tabagismo também, e a síndrome de Zolling-Ellison, que é um tumor produtor de gastrina. É um tumor encontrado no estômago, que há uma produção exagerada de gastrina, consequentemente nós temos um estímulo exagerado da célula parietal. Outra patologia também bastante associada ao estômago é o refluxo gastroesofágico. Quando é que ocorre o refluxo gastroesofágico? Quando a produção exagerada de ácido clorídrico, quando o estômago está extremamente cheio, depois de uma alimentação muito abundante, o estômago fica muito cheio, um volume além do que ele suporta. Nós temos também uma outra possibilidade, que é uma flacidez ou um relaxamento desse esfíncter, esse esfíncter chamado de cárdia. Então, um relaxamento da cárdia favorece a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, assim como um maior tônus desse esfíncter, que é o piloro. Então, o maior tônus do piloro também dificulta a passagem do conteúdo gástrico para o duodeno. Então, são basicamente 3 as razões do refluxo: um aumento do volume do conteúdo gástrico, um relaxamento do esfíncter cárdia ou um aumento do tônus do piloro. Seguindo esses 3 fatores mais importantes para o refluxo gastroesofágico, o fluxo ou peristaltismo gastrointestinal não segue o seu sentido natural, seu sentido fisiológico que acompanha a gravidade, e ele faz um refluxo, ou seja, o alimento juntamente com o ácido, ele reflui para o esôfago em vez dele ir para o intestino delgado. E aí nós temos obviamente, a lesão esofágica relacionada principalmente com a ação do ácido clorídrico em células que não possuem proteção para esse ácido clorídrico. Sintomas do refluxo: queimação dolorosa no peito, que é chamada tecnicamente de pirose. Essa pirose ela aumenta quando a pessoa está deitada ou após a alimentação. Também sofre alívio com o uso de antiácidos e é mais frequente ou pior à noite. Outro sintoma do refluxo é a eructação, também regurgitação do conteúdo estomacal, sensação de náusea e de vômito, muitas vezes acompanhada de sangue, alteração na voz, dor de garganta, dificuldade de engolir e tosse quando esse ácido clorídrico ele atinge as cordas vocais. Então, dependendo da gravidade desse refluxo, nós temos um tratamento clínico específico. Então, refluxo ele pode ser refluxo no estágio 1, quando ocorre uma pirose esporádica não complicada, frequentemente na presença de um fator precipitante conhecido, com frequência não constitui a queixa principal e ocorre em menos de 2 a 3 episódios por semana sem outros sintomas. Geralmente, quando o refluxo está no estágio 1, o tratamento é feito com modificações do estilo de vida, como dieta, mudança de posição, diminuição da massa corporal, dentre outros, e são necessários como tratamento farmacológico antiácidos e antagonistas dos receptores H2 da histamina. A pirose ou o refluxo gastroesofágico no estágio 2, os sintomas já são mais frequentes, pode ocorrer com esofagite e os episódios ocorrem mais frequentemente de 2 a 3 por semana. E aí já se inicia o uso da bomba de prótons. Então os inibidores
já se inicia o uso dos inibidores da bomba de prótons. E quando o refluxo gastroesofágico atinge o estágio 3, na qual os sintomas são mais crônicos, quando não há terapia, geralmente ocorre recidiva, já ocorrem complicações esofágicas, como estenose, como metaplasia, e aí é utilizado basicamente inibidores da bomba de prótons de 1 a 2 vezes por dia. Então chegamos ao fim, pessoal, da nossa primeira parte da aula da farmacologia gástrica. Nessa aula nós falamos basicamente sobre os mecanismos de produção do ácido clorídrico, assim como os mecanismos protetores. E falamos também sobre algumas doenças que podem afetar a mucosa gástrica. Na próxima parte, na segunda parte dessa aula, falaremos sobre os fármacos que alteram a secreção gástrica, que podem ser divididos em 2 grupos, os redutores da acidez e os protetores da mucosa gástrica. Então não percam a segunda parte da aula Farmacologia Gástrica. Até lá!